Nem todo brinquedo que é vendido para bebê vai realmente contribuir para o seu desenvolvimento. E eu preciso te alertar sobre isso. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O brincar é essencial para o desenvolvimento do bebê, e usar os brinquedos adequados é uma excelente forma de estimular e incentivar esse desenvolvimento. Mas existem brinquedos que são vendidos para bebê, mas que infelizmente pode prejudicar o seu desenvolvimento. E por isso que nesse vídeo eu vou trazer 4 brinquedos que podem prejudicar o desenvolvimento do bebê e que você deve evitar de usar no seu bebê. E o primeiro brinquedo que pode acabar prejudicando o desenvolvimento do bebê é a cadeirinha bumbo. Eu não sei se você já viu esse tipo de cadeirinha, mas é uma cadeirinha que costuma prender e limitar bastante o movimento do bebê. Então essa cadeira tem a intenção de ajudar o bebê na fase do sentar, mas na verdade ela vai atrapalhar, porque o bebê fica preso nessa postura e aqui ele está bem fixado na cadeirinha, então ele não consegue nem variar, nem ir um pouquinho para o lado, nem para o outro, e isso faz com que o bebê não trabalhe nenhum dos músculos que ele precisa fortalecer para conseguir sentar com equilíbrio e conseguir sentar sozinho. Então essa cadeira acaba fazendo todo o esforço para o bebê e o bebê não faz nenhum esforço que ele precisa para fortalecer o músculo. Então para o bebê conseguir sentar com equilíbrio, ele precisa ter força nos músculos das costas, precisa já conseguir manter a cabeça firme, precisa ter força nos músculos das costas e precisa ter força nos músculos da barriguinha. E o bebê vai aprendendo a conseguir ter essa força nesses músculos através dos movimentos que ele faz deitado no chão. Então, quando o bebê se movimenta deitado, rolando, quando ele levanta a cabeça, quando ele fica de bruços, quando ele faz a esfinge, tudo isso faz com que o bebê ganhe força nesses músculos que ele vai precisar ter forte para conseguir sentar com equilíbrio. Quando a gente coloca o bebê nessa postura sentada em um equipamento que limita totalmente o movimento dele, a gente faz com que o bebê não trabalhe esses músculos e quando a gente tira o bebê da cadeirinha e coloca o bebê sentado em algum outro lugar, ele não consegue ficar sentado porque ele tem esses músculos fracos. Então, quanto mais cedo o bebê é colocado nesse tipo de equipamento, menos oportunidade ele tem de ir treinando esses músculos que ele precisa fortalecer para conseguir fazer seus movimentos por conta própria. Então, é muito importante a gente evitar de usar esse tipo de equipamento no bebê e ainda mais quando o bebê é mais novo. Então, quanto mais novo, mais a gente deve evitar, porque o bebê ainda não tem essa força, não tem esse equilíbrio para manter o corpo reto, então ele vai ficando em uma postura cada vez mais torta e ele pode acabar também ganhando tensões no seu corpo e seu corpo vai crescendo e se desenvolvendo dessa forma torta porque ele foi ficando nessa postura viciosa. E o segundo brinquedo que é muito utilizado, mas que pode acabar prejudicando o desenvolvimento do bebê, é o jumper, aquele jumper para bebê, que é como se fosse um suspensório, né, que o bebê fica suspenso e fica pulando ali naquele brinquedo. Então esse brinquedo pode até parecer divertido, pode parecer que o bebê está ali feliz, gostando daquilo, só que é um brinquedo que prejudica o desenvolvimento do bebê, prejudica o desenvolvimento das estruturas ósseas do bebê. Então tudo no bebê ainda está em formação e o seu osso, o seu corpo, os músculos, as articulações também estão em formação. Então quando a gente pega um bebê que ainda não está preparado para ficar de pé e coloca ele nessa posição e ainda permite que ele faça esse movimento de pular, ele acaba sobrecarregando essas articulações que não estão preparadas e pode acabar desenvolvendo problemas no futuro. Então, o desenvolvimento natural que a gente espera para o bebê é que o bebê comece a explorar essa postura de pé, se colocando de pé com apoio. Então, o bebê vê uma superfície mais alta e ele pega e começa a ficar ajoelhado e depois se puxa para essa postura de pé. Então, nessa posição aqui, o bebê está explorando a postura de pé de uma forma que o corpo dele já está preparado, porque ele mesmo consegue se colocar nessa postura. Então, dessa forma aqui, como a gente espera que o bebê se desenvolva, o corpo dele já está preparado, ele fica bem apoiado, ele consegue apoiar os pés certinho no chão e conforme ele vai se sentindo preparado, ele vai soltando uma mão, vai andando de lado, começa a evoluir nesses movimentos de pé. Quando a gente pega um bebê que ainda não está preparado, que nem se coloca de pé sozinho, ou que até já se coloca de pé, mas a gente coloca ele nesse equipamento, o bebê começa a fazer esse movimento do pular, que é um movimento que o bebê só vai conseguir bem lá para frente. Então, depois que o bebê já consegue andar, já consegue correr, é que ele vai começar a conseguir pular. Então, o corpo do bebê não está preparado para isso. E ele vai fazer esse movimento compensando, ou seja, ele vai ficando torto, ele costuma ficar na ponta do pé nesse equipamento, ele
ele joga o peso todo para frente. Então isso pode acabar gerando tensões também no corpo do bebê e vai prejudicar o desenvolvimento de outros marcos, como o próprio andar. Então esse tipo de equipamento não vai favorecer, não vai ajudar no desenvolvimento do bebê, pelo contrário, pode até atrapalhar esse desenvolvimento. E se esse vídeo já está sendo bastante esclarecedor para você, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. E o terceiro brinquedo que eu preciso falar com vocês, que pode acabar prejudicando o desenvolvimento do bebê, são os chamados centros de atividades. Então esse brinquedo é comercializado no intuito de fortalecer as pernas do bebê. Ele fala que ele ajuda a fortalecer as pernas do bebê, mas muito pelo contrário, ele acaba prejudicando essa fase do bebê explorar a postura de pé. Porque nesse equipamento o bebê ele está em pé, mas suspenso pelo quadril. Então é como se ele estivesse sentado, só que mais elevado e apoiando as pontinhas do pé no chão. Então essa postura aqui não vai ajudar a fortalecer as pernas, não vai ajudar no andar. Pelo contrário, pode até atrapalhar. Normalmente o bebê é colocado nesse tipo de equipamento ainda sem estar preparado para explorar a postura de pé. Então o bebê ainda não consegue se colocar de pé por conta própria e ele é colocado nesse tipo de equipamento. Aqui ele tem seus movimentos limitados, porque ele fica preso aqui nessa postura e não pode mudar de posição. Então ele não pode abaixar, não pode levantar, não pode engatinhar. E o bebê ele vai aprendendo seus movimentos a partir do treino, da prática. Então se a gente tira essa oportunidade do bebê praticar seus movimentos, a gente já está prejudicando esse desenvolvimento do bebê. Mas além disso, nesse tipo de equipamento, o corpo do bebê fica totalmente mal alinhado, porque como o bebê ainda não está preparado para essa postura de pé, ele acaba jogando o corpo para frente, ele joga o quadril para trás e ele fica na ponta do pé. Então ele não sente o peso do corpo nas suas pernas, ele fica somente apoiando na pontinha do pé. E essa postura que o bebê fica nesse equipamento, que é como se fosse assim mesmo, não é nada favorável para esse movimento, né, do bebê se colocar de pé e para o andar, porque para o bebê andar, ele precisa ter um bom alinhamento. Então ele precisa ficar de pé com todas as articulações bem alinhadas. Então com o alinhamento do ombro, com essa articulação do quadril, com os pés também. E o bebê vai conseguir isso quando ele se coloca de pé por conta própria, ou seja, quando ele vê uma superfície e ele pega essa superfície, fica ajoelhado e depois ele se coloca de pé. Então essa sim é uma boa forma do bebê fortalecer os músculos da perna e dele se preparar para o andar, e não nesse tipo de equipamento. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando os 4 passos para ajudar o seu bebê de 0 a 2 anos a se desenvolver sem atraso através do método Desempede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E o quarto brinquedo que pode prejudicar o desenvolvimento do bebê é o andador. Hoje em dia já é muito falado que o andador não faz bem para o bebê, que tem riscos de acidente com o andador e por isso não é indicado usar esse tipo de equipamento em bebê. Inclusive em alguns países já é proibida essa venda, mas infelizmente algumas pessoas ainda não sabem ou então acham que não é tão importante e acabam usando esse tipo de brinquedo no bebê. Só que esse é um dos piores, porque além de ter toda essa limitação, né, do bebê não conseguir explorar seus movimentos por ele estar preso naquela posição, ele também tem rodinha e acaba oferecendo para o bebê uma velocidade muito grande, o que aumenta o risco de acidente. Então já ocorreram diversos acidentes com o bebê no andador, porque o bebê ganha essa velocidade, pode acabar, né, caindo da escada, pode acabar acessando lugares onde ele não conseguiria acessar se ele não estivesse no andador e puxando panela, enfim, vários tipos de acidentes domésticos que acaba colocando a vida do bebê em risco. Então esse é o pior dos equipamentos, por oferecer esse risco ainda maior. E se a gente for parar para pensar, a estrutura dele é muito parecida com o último que a gente falou, que é o centro de atividades. Então o bebê fica em pé, suspenso pelo quadril, é como se ele estivesse sentado em pé, então ele fica totalmente mal alinhado e ele acaba, né, sentindo o peso do corpo na ponta dos pés, ele não apoia bem os pés e ele vai impulsionando esse equipamento na ponta dos pés. Isso vai fazendo com que o bebê tenha esse aprendizado errado do movimento de pé e do movimento de andar. Então não ajuda na fase do andar, pelo contrário, atrapalha porque o bebê acaba aprendendo esse movimento errado. E se você quiser entender mais por que o andador é tão prejudicial para o desenvolvimento do bebê, assista também esse vídeo.